Esse é Paddlecast, vem de Paddlecast. Esse é Paddlecast, vem de Paddlecast. Olá, gente do Pardalcast, povo do mundo digital. Estamos aqui tenteando, agora a Semana Farroupilha encerrando, já passando o final dessas homenagens, festividades do povo gaúcho. E dizer que hoje quero abordar de uma maneira sutil, mas importante, a realidade política de Torres. Por quê? Porque eu tenho andado por aí em campanha, ajudando, contribuindo, e eu tenho trabalhado muito forte para ter uma isenção quando eu falo sobre a política de Torres. Por quê? Porque nós temos hoje 3 candidaturas importantes porque cria um ambiente de disputa, de proposta, diferentemente do que a gente tem visto lá em São Paulo, que agora parece que mudou o tom, né? Mas eu acredito realmente que a política propositiva é o caminho para a gente construir uma sociedade melhor, para a gente poder melhorar a situação do nosso município e do país de um modo geral. Aqui nós temos a seguinte situação: nós temos o Delcy pelo MDB, né, com PT, com PDT, enfim, uma coligação que eu quero depois detalhar num segundo momento, num outro vídeo, assim como nós temos União Brasil com Matheus e nós temos o PP com o Nasser. E não vou entrar em detalhes de vice e tal, mas eu quero quero falar sobre uma situação específica, que é um sentimento que a gente percebe nas ruas, que as pessoas falam sobre mudança. Vamos mudar. Eu fui secretário da Saúde, eu fui vice-prefeito, numa situação onde a primeira reeleição na história de Torres aconteceu comigo, como candidato a vice-prefeito na época no MDB. E o assunto era, na época, mudança. E nós vimos de um governo que tinha feito bastante ações, tinha feito enfrentamento na saúde, enfrentamento de construção de escolas, era um governo interessante. E fomos para a eleição contra, na época, PT e PP. PT e PP. E o discurso da mudança. E vinham as promessas, e faço isso, faço aquilo. Terminou a candidata do PT ganhando a eleição e não cumprindo o que havia prometido, porque ela prometeu mais do que poderia ser feito, enfim. E depois a gente vem, né, numa sequência de 8 anos do governo do PP em Torres, enfim, é uma mescla de partidos, porque lá atrás se dizia que queríamos, nós que estávamos no governo, queríamos continuar. Por quê? Porque já se tinha, então, uma expertise, a gente já vinha de um governo que estava construindo soluções, a gente vinha de maneira muito propositiva. E o adversário vem vendendo sonhos, né? Vem vendendo ideias, vem vendendo ilusões. E o povo despercebido, às vezes, cai nessa ideia da mudança, que é uma mudança que não muda nada. Porque se tu imaginar que o PT já governou a cidade, que o PDT já governou a cidade, que o MDB já governou a cidade, que todos já governaram a cidade e que inclusive tem um candidato que foi 12 anos secretário de governo nos últimos 12 anos, quer dizer, tu não tem nada de novo no processo, não existe nada de mudança no processo. O que existe são pessoas com intenções e pensamentos e atitudes diferentes um do outro. O atual governo, quem tem que avaliar, a população tem que avaliar o quanto foi feito de obra. Bom, mas errou. Sim, eu concordo plenamente, tem questões que para mim são prioridades, a área da saúde para mim é fundamental. E não foi atendido como deveria ser. Mas, enfim, eu falava para uma outra pessoa daquela questão de quando na vida da gente a gente pega uma estrada errada, né? Vamos fazer uma metáfora aqui, nós estamos viajando para um determinado lugar e o Uber, lá o Maps lá nos manda para uma rua errada. O que a gente faz quando a gente pega uma rua errada? A gente volta para o destino de origem, começa tudo de novo, ou a gente corrige a rota, ou a gente busca o lugar, o endereço correto. Quando uma empresa erra uma escolha, toma um caminho, uma atitude administrativa não
correta, o que ela faz? Ela se destrói, ela se desmonta? Não, ela corrige. Então no município não é diferente. E quando daquela vez eu era candidato a prefeito num processo de projeto e processos, enfim, de mais de 8 anos que a gente tinha oferecendo, a proposta do adversário era mudança. Só que hoje, quem estava lá que queria permanecer, hoje fala que quer mudança. Então, isso são palavras, são frases de efeito para o eleitor que está descontente e com razão muitas vezes está descontente, porque não foi atendida a demanda dele, no bairro dele, na rua dele. Mas qual é a média que a população tem que fazer? Bom, gente, tá com um problema nessa área, mas essa outra ficou fortalecida. O que me importa, o que me interessa, aquilo que é importante para mim? É isso que a população tem que enxergar e tem que avaliar. A cidade é a nossa empresa e a população é o verdadeiro proprietário. E o prefeito, ele é aquele administrador que a gente contrata para administrar nossa empresa por 4 anos. Só que existe uma inversão social, cultural, de que o prefeito é autoridade. E ele não é autoridade, ele está. Então, meus amigos, é um assunto que abrange assim, uma série de ideias, uma série de pensamentos. Mas o que é a população de Torres? E por que o Pardalcast está falando nesse momento da política de Torres? Porque é um momento atual, é o que está acontecendo. Nós temos diversos assuntos para tratar. A gente tem aí uma figura importante na área da saúde, que nós vamos entrevistar, que tem uma experiência gigante, que trabalhou na construção do SUS, que trabalhou aqui em Torres, gerenciamento, administração do hospital, Porto Alegre, sujeito com uma bagagem gigante na área da saúde. Nós vamos conversar com ele sobre saúde, que é uma das grandes mazelas, uma das grandes feridas que Torres tem hoje. Então a gente tem, enquanto cidadão, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto eleitor, uma responsabilidade muito grande na decisão do voto. E o que deve contar não é esse clima de vou mudar porque quero mudar, ou esse clima partidário. Gente, todos os partidos têm um estatuto maravilhoso, todos têm solução, todos têm compromisso, mas a atitude do sujeito, o histórico do sujeito é que define como é que ele vai se comportar. A gente olha para a atitude, para a fala, e tira um extrato do que vai ser. E o que acontece hoje? Os grupos que estão organizados para administrar a cidade, a gente conhece todos. E enquanto cidadão, e aí eu, enquanto figura de uma experiência política, estou aqui me propondo a conversar sobre o assunto, eu quero conversar abertamente. Quem é o grupo que está com Delci? Quem é o grupo que está com Matheus? Quem é o grupo que está com Nácio? O que representa cada grupo? As pessoas que estão... não nominalmente, mas sobre atitudes, projetos e compromissos, e enfim. Porque eu acho que é isso que tem que ser a minha contribuição que eu quero dar, já que eu não estou candidato nessa eleição, estou trabalhando de uma outra forma, que é a forma de trazer a minha experiência e dizer, olha gente, Torres é uma cidade que tem um potencial gigante, gigante. Só que o que acontece com Torres? Ela elege um prefeito sem ter um projeto. Ele elege um prefeito que vai lá e faz aquilo que ele acha que é certo. Ele e o grupo dele escolhem as prioridades que ele entende que são as melhores, que são as reais, e nem sempre é isso. Muitas vezes as prioridades estão erradas. Não é a prioridade que a população precisa e elegeu, é a prioridade que eles elegeram. E aí veio o outro prefeito e elegeu outra prioridade. Aquilo que era prioridade para aquele já não é mais para esse outro. E aí fica aquela obra andando devagar ou parando. Então o que acontece? O que falta para a política, não só em Torres, mas no modo geral? É ter projeto, não projeto de partido, projeto de governo. Um projeto onde a população diz, olha, eu quero um acesso melhor para a cidade, eu quero uma orla assim, eu quero um centro assado, eu quero que o trânsito seja dual, uma rua vai, uma rua vem, avenidas mais largas, tirar canteiro divisor, ciclovia, eu quero uma Lagoa do Violão pungente, 24 horas, iluminação, guarda municipal, valorizar as pessoas, tirar os carros da beira da lagoa, só entra morador, pubs, café, ali, bom, pode ser. O que eu quero para Torres? É isso que Torres tem que pensar, o que ela quer ser quando crescer.
Torres tem que dizer o que ela quer ser no futuro, 10 anos, 20 anos, 50 anos. E o processo tem que ser contínuo. Inicia um processo, né, hoje de revitalização de um espaço que pode perdurar um tempo maior e ter, então, uma continuidade de projeto, de governo, não pessoal, não partidária. Mas nós somos contaminados por essa coisa de ou é direita ou é esquerda, como se a esquerda fosse a salvação ou o inferno, o caos. Como se a direita fosse a salvação ou fosse o inferno, o caos. E não é, não são. São partidos, são pessoas que vêm com a sua experiência ou sem a sua experiência, propondo coisas que nem sabe se vai poder realizar. Se pegarmos os candidatos pela mão e olho no olho, conversar com eles, olha, eles não sabem, numa grande parcela, ou uma boa parcela, não sabe o que está fazendo e não sabe do que está falando. Não conhece a legislação, não sabe o que pode ser feito e o que não pode ser feito, não conhece o orçamento, não conhece o regramento da questão contábil, financeira, não conhece as regras da saúde, a legislação, não conhece uma série de fatores e vai para lá aprender errando. E aí chega depois de 8 anos, aquele grupo já está mais bem informado, já está mais experiente. Bom, e aí nós vamos trocar simplesmente. Ah, mas por que está errado isso? Bom, se está errado isso, arruma isso. Se está errado aquilo, arruma aquilo. Mas não pega a criança e a bacia e joga fora. Joga só a água suja fora. Porque você dá um banho no bebê, você não joga o bebê fora. Você não joga a bacia fora. Você joga a água fora. E é isso que nós temos que fazer na política. É isso que nós temos que fazer na nossa vida e é isso que Torres precisa, e é isso que o Brasil precisa. Nós precisamos, como cidadãos, a gente tem que ter mais compromisso com a coisa pública. A gente precisa se inteirar mais sobre as questões políticas, sobre as questões que verdadeiramente transformam a nossa vida. Fica aqui uma expectativa grande para o próximo vídeo, onde nós vamos fazer a seguinte fórmula. Vamos pegar por ordem alfabética um partido, o candidato, e vamos tratar minuciosamente, não vamos ousar dizer minuciosamente, mas mais aprofundadamente sobre aquele grupo, sobre aquele partido, sobre os compromissos, o material de campanha, os planos de governo, e vamos tentar rapidamente, quando eu digo rapidamente, eu digo no prazo do próximo vídeo, porque a eleição se avizinha e vem a galope. Dia 6 é logo ali. E aí, se errarmos, é 4 anos sofrendo o pênalti, sofrendo as consequências. Então, meus amigos, Pardalcast, até o próximo encontro. E esta é a forma de contribuição que eu acredito que posso dar. Um forte abraço, até a próxima. Ô, Pardal, não acaba não. Olha só. Então quer dizer que no próximo vídeo tu vai explicar para mim e para o resto do pessoal que está te assistindo o que cada partido vai fazer e o que cada candidato pode fazer com o partido ou pelo partido. Mais ou menos isso, porque eu não entendo. A voz oculta, o corujão aí vai dando a sua participação, né? O que acontece? Nós temos, por exemplo, algumas incoerências nas falas dos candidatos. Quando tu tem um partido que já governou 8 anos a cidade, quando tem junto com esse partido que governou 8 anos a cidade, mais um que governou 4 anos a cidade, não tem nada de novo. Então ele não pode vir com o discurso do novo. Quando tu tem um candidato que ficou 12 anos como secretário, não tem nada de novo. Quando tu tem o outro, que é do mesmo partido de quem está governando a cidade, não tem nada de novo. O que tem são pessoas com propostas tentando entrar, né, no consciente, na mente, no pensamento, no convencimento do eleitor para o eleitor, que ele é a melhor proposta. Mas ele tem sim que apresentar as propostas, não vir com eu sou o novo, eu sou a mudança, porque, meus amigos, não tem mudança nenhuma. Dia 1º de janeiro, senta naquela cadeira e se não ouvir o povo, se virar as costas para o povo,
vai governar para o mesmo grupo, ou para outro grupo, ou para aquele grupo, e não governa para o povo. Então, o nosso candidato de Torres, que vai se eleger, tem que ser um candidato comprometido com todos os grupos, mas principalmente comprometido com a população, com as demandas. Se o povo grita por saúde, é a saúde que tem que trabalhar. Se o povo grita educação, é a educação que tem que ser enfrentado. Nós não podemos o povo gritar e os ouvidos de quem governa a cidade estarem fechados. A audição zero, entendimento zero. Então eu acho que a gente tem que prestar atenção nisso. E eu posso dizer de cadeira, a forma, as pessoas e os compromissos que estão aí postos. E eu vou expressar de uma maneira mais isenta possível essa visão. Porque o diabo é diabo porque é velho. Não é porque é inteligente. O diabo é velho, está há muito tempo no meio da gente, então ele vai dominando as coisas por sua experiência. E aí é que está a grande sacada. A gente tem que entender que toda essa estrutura, essa máquina política que governa o nosso país, ela está sustentada em cima de um único pilar, em cima do capital, em cima da economia, em cima do dinheiro. São eles que ditam as regras. Então a gente às vezes ouve de um candidato que ele vai fazer, que ele vai deixar de fazer. Tem que olhar para o orçamento, tem que olhar para uma série de fatores, ver se o município tem realmente condições. Mas não só isso. Tem que olhar se isso de verdade é o que a população espera deles. Então, gente, é um assunto tão vasto, sabe? E eu sei que as pessoas não gostam de política, mas é justamente pela maioria não gostar de política que a gente tem o resultado que a gente vem tendo aí nos últimos tempos. Uma política maluca, onde sai cadeirada, sai palavrão, sai xingamento e não sai proposta. E quando tem... Porque nós deveríamos ter eu acho, olha só, vocês imaginaram se tivesse, né, a defesa do eleitor? Porque tem, né, a defesa do consumidor. Cara, o que o político mente, promete e não cumpre. E vocês já imaginaram se quando um político prometesse ele tivesse que cumprir? O quanto o nosso país, o quanto o nosso estado e quanto os nossos municípios estariam melhores? E não dá para fazer uma reclamação pro Procon? Eu acho que nós vamos... Gente... É o Procon? Eu acho que é isso, Coruja. O negócio é o seguinte, vamos lá que o assunto se estende e eu acredito que por hoje a gente já deu aí umas voltas e já deu as pinceladas e tem muito assunto, mas a gente está iniciando as nossas pautas, os nossos assuntos. Estamos aprendendo a fazer isso que a gente está fazendo e é importante que as pessoas avaliem e digam, olha, Pardal, cara, quem sabe tu fala sobre esse tema. Pardal, quem sabe tu fala sobre aquele assunto. Pardal, nos explica sobre saúde. Por exemplo, eu fui secretário da saúde e eu tive uma experiência muito importante na saúde. Por que a saúde não funciona? Onde é que está o gargalo? Podemos conversar. Como eu disse, eu tenho um sujeito... Esse é o maioral do entendimento sobre política a nível nacional, que está aqui disposto a conversar com a gente. Vai nos elucidar, vai nos clarear a mente. E tem outros temas que a gente tem que abordar. E transcende a questão política, transcende, nós temos aí muitas informações que a gente tem que... Porque nós temos que ser contestador. Você viu que eu já ia parar 3 vezes e continuei, mas o homem conversa mais que o homem da cobra, né? Tá louco? Até o próximo episódio. Esse é Padocast, vem de Padocast. Esse é Padocast, vem de Padocast. Só que o que acontece com Torres? Ela elege um prefeito